Olá a todos. Hoje quero falar um bocadinho com vocês sobre altares e casa de Deus. São expressões que nós cristãos estamos muito habituados a ouvir. Nós nos habituamos, como cultura católica, a olhar para as catedrais e para qualquer igreja católica construída e ver determinado tipo de altares. Enfim, todos os povos da antiguidade, dentro das várias culturas, tinham os seus altares para cultuar aos seus deuses. Altar é sinónimo de adoração, implica, na crença dos povos, na cultura dos povos, implica adoração. É associado, a palavra altar é associado à adoração. E é com frequência, ainda no século XXI, dentro das nossas igrejas evangélicas, nós ouvirmos muito isto: venham ao altar de Deus, venham ao altar. E, eu pergunto, onde é que é o altar? O que é que chamam de altar? Será que o altar é o sítio onde o pastor está? Ou é o púlpito? É o espaço que está à frente? Eu tenho 30 anos de igrejas evangélicas. E ouço muito esta conversa: venham ao altar. E isto me tem feito. Por acaso nunca falei acerca disto publicamente aqui no vídeo, mas já tenho comentado e tenho comentado mais do que uma vez, porque nós dizemos assim: mas isto não são expressões que não têm mal nenhum. Ok, então agora vou para outra expressão. Venha à casa de Deus. Quando Deus diz a David que casa me edificarão, é que vocês me vão edificar. Vocês querem me edificar uma casa? Que tipo de casa é que vocês querem construir para mim? Porque David tinha um desejo de construir um templo. Havia uma tenda, mas ele queria substituir a tenda por um templo. E Deus não permitiu que o templo fosse construído no tempo dele, mas o templo não foi ideia de Deus. O templo foi ideia de David. Só que porque David tinha muito sangue nas suas mãos, então foi o seu filho que o construiu. E nós temos ainda hoje esta frase que é dita constantemente nos meios, nos meios de comunicação cristã, seja agora através das redes sociais, seja de uma forma local, onde existem igrejas, sejam evangélicas, seja católica. As igrejas cristãs têm muita tendência a dizer: venha à casa de Deus. Então eu me pergunto: onde fica a casa de Deus? Onde é que fica? Porque, assim sendo, por todo o mundo, Deus tem muita casa. Que casa é que nós podemos oferecer a Deus? Que conversa é esta? E nós dizemos assim: mas isto tem alguma importância? Pois esse é o problema, é a forma em que, como não damos importância. Nós concentramos tanto, inconscientemente, no coração do povo a importância da chamada casa de Deus, que as pessoas culturalmente olham para as suas comunidades locais, para as suas casas, para as casas onde a igreja se reúne, criam uma espécie de idolatria que não é assumida. Não é assumida, mas é idolatria. Quando eles dizem: vou à casa de Deus. Não, Deus, a casa de Deus não é essa, e todos nós sabemos, conhecendo aquilo que nós conhecemos dos evangelhos, que Deus não tem casa. Aliás, ele tem casa, mas não é uma casa construída por mãos humanas. Não é isso que nós aprendemos. Pedro diz que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, com as medidas e os ângulos perfeitos, e todos nós somos como que pedras vivas vamos sendo construídas, associadas a esta pedra angular, absorvendo também as suas medidas. Quer dizer, dá-se o processo de dia após dia de nós nos irmos transformando pelo Espírito Santo. E Pedro diz que então nós somos também como que pedras de uma grande casa, mas somos pedras vivas.
Nós não damos importância a isto, pois não, mas a verdade é que nós permitimos que se construa no inconsciente das pessoas esta idolatria. E dizemos que Deus está em todo o lado, mas dizemos, muitas das vezes eu continuo a ouvir, que Deus responde mais na igreja, na casa de Deus, do que responde na vida particular de cada um. E nós sabemos que isso é mentira. Nós sabemos que isso é mentira, mas eu continuo a ouvir as mesmas coisas. Porque é que nós continuamos a... Qual é o propósito que nós temos de, dentro da congregação, dizermos às pessoas, venham ao altar? Isso é para quê? O que é que nós, que tipo de impressão nós queremos deixar vincada no coração das pessoas? Será que isto traz outro temor para com as pessoas? O que é que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que o altar de Deus é o nosso coração. Não é isto que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, Ele próprio, Jesus, nos ensina que já não há casa para a adoração, não há casa física, não há templo físico para a adoração. Não há. Jesus nos ensina a buscar a Deus em espírito e em verdade, na nossa intimidade, na nossa privacidade. Então, pergunta se levanta, mas é errado nós nos congregarmos? Claro que não, é bom, é saudável e assim deve ser. Nós devemos buscar a Deus juntos, nós devemos adorar a Deus juntos, nós devemos orar, devemos praticar de facto o que aprendemos, se estiver de acordo com o Evangelho. É para praticar, não é para ouvir e continuar na mesma. É óbvio. Então, aí a congregação, claro que é bom. Claro que é bom. E a congregação deve ter toda a liberdade para que o Espírito Santo, na verdade, se mova. A congregação deve ser algo de viva dentro da comunidade onde está inserida. Uma vila, uma aldeia, uma cidade, onde quer que esteja, essa comunidade é o que Jesus diz, é para ser luz no meio das trevas. Então, essa comunidade deve ser algo ativo. Ativo no sentido de praticar aquilo no qual nós próprios acreditamos. O Evangelho é algo de prático, não é teórico. É prático. Foi isso que Jesus nos ensinou a praticar. Então, o altar está dentro do nosso coração, porque é no nosso coração que nós adoramos. E nós sabemos que Deus não olha ao exterior, olha ao nosso coração. Não é o que está escrito, claro que é. Então, porque é que continuamente nós que somos considerados por Jesus, no nosso coração, o altar de Deus, é porque é onde nós adoramos, e nós, dito por Jesus, nós somos casa de Deus, porque agora a adoração não é preciso deslocações físicas, a adoração é a todo dia, a toda a hora, porque é uma atitude, é um estilo de vida, são decisões nossas, que é em espírito e em verdade. Se Jesus nos ensina isso, não há motivo para nós continuarmos com este tipo de linguagem para uma congregação que continua a dizer amém a tudo o que ouve. Isto está errado. Isto está errado na parte de quem ensina. Obviamente, a parte de quem aprende deve aprender e verificar se isto está correto ou não. Nós podemos dizer, então, mas isto não tem importância nenhuma. Tem. De uma forma subtil, tem. Porque esta coisa de vir ao altar e de vir à casa de Deus, isto traz temor na vida das pessoas, e este medo faz com que as pessoas não vivam livres, mas vivem uma semana mais ou menos aflito com os seus problemas, até que chega ao domingo e pronto, lá vai ao altar de Deus, lá vai à casa de Deus, e isto é idolatria. Porque as pessoas devem aprender a viver livres durante a semana. Porque a culpa trava a liberdade. A culpa, todo o sentimento de culpa deve nos conduzir ao arrependimento. Mas depois nós somos chamados a viver em liberdade. Sem aquele peso de culpa constantemente a esmagar o nosso coração. Todos erramos, todos falhamos, ou todos pecamos, conforme vocês queiram associar a palavra. Agora, verdade seja dita que nós somos chamados a viver na liberdade do Espírito.
e praticando aquilo que de facto Jesus passou para nós. Porque isto nós somos chamados, é a praticar, não é ser apenas ouvintes, é ouvintes e praticantes no dia a dia. Então eu sou praticante se eu olhar cada vez mais para Jesus e deixar-me destas religiosidades. Porque estas religiosidades, isto me liberta. Isto me liberta. Eu moro aqui numa pequena aldeia, no concelho de Alenquer. Tenho gente à minha volta que nós vamos tendo conhecimento, pessoas com necessidades. Ora bem, dentro das minhas possibilidades, das possibilidades que eu consigo encontrar, o que é que nós fazemos? Procuramos ajudar estas pessoas. Nós precisamos de praticar aquilo que nós vamos ouvindo, seja de que forma for. E isto é todos os dias nós temos a oportunidade de ajudar pessoas. Quer na nossa vida prática, quer quando nós nos juntamos. E se nós começarmos, e aquilo que eu mais tenho visto nas pessoas que se concentram muito neste tipo de linguagem, de o altar de Deus ou a casa de Deus, apesar de serem duas coisas diferentes, mas o espírito é o mesmo, todas as pessoas que se concentram nestes termos e acabam por ter fé nestes termos, ora bem, estas pessoas têm muita tendência em se tornarem religiosas e se tornarem como que agentes secretos dentro da sua comunidade. Por isso é que a cidade quase nem os vê. Por isso é que os organismos muitas das vezes nem sabem que eles existem. Por isso é que há pessoas, por vezes, que estão até às portas das igrejas com necessidade e eles não são socorridos. Porquê? Porque as pessoas estão obcecadas com as suas coisas religiosas. Então, meus queridos amigos, isto não é mais nem menos do que infantilidade religiosa. Isto não nos conduz a lado nenhum, isto não nos dá liberdade espiritual. A casa de Deus e o altar de Deus é o seu coração. E é aí dentro de si que você precisa de viver a experiência com a presença da pessoa do Espírito Santo. Isto não é uma fantasia, isto é real. Ele manifesta-se mesmo. E já que é tão fácil nós vermos tanta gente a invocar demónios e a invocar tanta porcaria, quando nós clamamos pela manifestação da presença de Deus, Deus se manifesta mesmo. Deus se manifesta mesmo. Ok? Então, libertem-se disso. E vivam a alegria, vivam a liberdade, o prazer de viver na presença de Deus. Um grande abraço a todos.